Olá família, sou o professor Marcos Paulo e estou em mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Canal este que não tem outro propósito a não ser propagar turisticamente a lendária, eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Me encontro neste momento no Marco Zero, no porto da cidade do Recife, antigamente conhecido como Porto de Olinda. Hoje, conhecido como Porto do Recife, o Marco Zero, de onde partem todas as distâncias do estado de Pernambuco. Era nas proximidades deste porto onde se erguia a antiga igreja do Corpo Santo, da devoção ao Senhor Bom Jesus dos Passos do Recife. Igreja esta que lamentavelmente foi demolida para o alargamento do porto. Nesta igreja, na antiga igreja do Corpo Santo, se celebrou missas no passado pelas almas dos náufragos do vapor Bahia. Acontecimento este que, na voz do grande monarca Dom Pedro II, cobriu o Brasil de luto. Este fato trágico entre o vapor Bahia e o Pirapama, na costa de Ponta, no mar de Ponta de Pedras, a nossa turística e paradisíaca praia. Me encontro neste local depois de uma travessia bem interessante, uma verdadeira aventura, a travessia de canoa, lá do calçadão do Marco Zero até os arrecifes, aqui com as obras de Brenan, para poder falar um pouco da história de Goiânia, pois é nosso propósito. Onde houver fragmentos da nossa história, lá chegaremos. Em minhas mãos, o livro, a obra tão conhecida de todos vocês, Velhas Histórias de Goiânia, de Octávio Pinto. Quando a página 48, ele vai nos falar o seguinte: o primeiro automóvel. Em fins do século passado, notável era o desenvolvimento de Goiânia. Vejamos. Contando com inúmeros engenhos, usina de açúcar, fábrica de tecidos, grandes armazéns de estivas, louças, ferragens, lojas de fazendas, miudezas, escritórios, firmas importando mercadorias diretamente da Europa, jornal diário, porto fluvial, teatros, duas bandas de música, entre outras coisas. Goiânia era uma verdadeira capital. E continua Octávio Pinto. Extraordinário era o movimento do comércio, de sua indústria e intensa vida social da cidade. Depois do Recife, era a cidade mais importante de Pernambuco. Quem dera que já volte a ocupar este lugar de destaque. Depois do Recife, a cidade mais importante do estado de Pernambuco. Não só pelo seu progresso, pelo seu adiantamento material, como também pelo grau de cultura do seu povo. Silva Jardim chegou a dizer, quando lá esteve, que seus habitantes, incontestavelmente civilizados e dos quais se destacam a sociedade culta, elegante, pretendem rivalizar com os do Recife. Esta era a opinião de Silva Jardim, o preparador da República, quando fez questão e pisou o solo sagrado de Goiânia. E continua Octávio Pinto falando sobre o primeiro automóvel que chegou em Goiânia. Na página 50 vamos encontrar o seguinte: nessa situação, para solucionar tão importante problema, surgiu em 1900 a Companhia de Transporte de Goiânia, fundada por Manuel Borba, Edvard John e Henrique Bernardes. Organizada a sociedade, os seus diretores importaram logo um veículo motorizado da Europa. Olhem a façanha. Fundam a Companhia de Transportes de Goiânia e logo fazem trazer da Europa o primeiro automóvel. Grandes, porém, foram as dificuldades a vencer. Muita gente não acreditava nessa história de automóvel. Aquilo era mentira do inglês. E começaram a surgir pilhérias e boatos. Como poderia ser um bicho que anda na estrada sem ninguém puxar?
Como pode andar um bicho na estrada sem que tenha alguém puxando? E o que seria agora das diligências dos empregados das cocheiras e dos pobres boeiros? Sim, iam ficar sem o pão, enquanto o galego iria ganhar muito dinheiro. Eram os comentários, os boatos que corriam pela cidade. Finalmente, a máquina chegou. Finalmente, chega a máquina ao porto. Mas o diabo é que a alfândega não podia desembarcá-la, pois não havia ainda uma classificação para aquela mercadoria tão estranha. Um inspetor solicitou informações aos seus colegas do Rio e Santos para saber se por lá já haviam despachado um veículo igual ou parecido. A demora do serviço postal e os entraves da burocracia fizeram demorar a resposta. Isso deu motivo à nova campanha derrotista, aumentando a onda dos incrédulos. Enquanto isso, os diretores da empresa não desanimavam, é próprio do goianense não desanimar, redobrando seus esforços para a solução do caso. Depois de algum tempo, chegou a resposta, isto é, não havia despachado por lá esta espécie de mercadoria. Tão esquisita. Novo impasse, novas lutas e aborrecimentos. Por último, o inspetor da alfândega do Recife resolveu desembaraçar de qualquer maneira tal encomenda. Vejamos o que continua a nos dizer Octávio Pinto. Era um pequeno ônibus, horrivelmente feio, muito alto, empanadas de lona, assentos sem nenhum conforto, roda da direção em posição horizontal, estribos e rodas como das diligências, todo aberto. Ninguém podia agora negar os esforços da companhia em servir ao público e solucionar o problema do transporte rodoviário. O automóvel estava pronto para iniciar o serviço de condução de passageiros para a capital. Transporte rápido e eficiente. E para terminar a narrativa de Octávio Pinto, em Velhas Histórias de Goiânia, vejamos. Eis que surge outra dificuldade. Primeiro foi despachar o automóvel na alfândega. A segunda era um ainda pior do que as outras e talvez irremediável. Quem manejaria o carro? Quem por esse tempo saberia mexer em suas complicadas alavancas, acionar o motor e guiá-lo? Por que não haviam também mandado buscar um motorista? O povo de Goiânia esperava ver o tal automóvel para acreditar realmente na iniciativa da empresa. Henrique Bernardes, que era um homem inteligente e entendido em mecânica, salvou a situação retirando o carro do cais, sendo assim o primeiro chofé que teve o Brasil. Uma narrativa deliciosa, esta apresentada na obra Velhas Histórias de Goiânia, de Octávio Pinto, onde ele traz à baila o nome do primeiro motorista, Henrique Bernardes, como também a criação da empresa, a fundação da Companhia de Transportes de Goiânia, de 1900, que fez trazer o primeiro automóvel da Europa para Goiânia, sendo despachado no porto do Recife, no qual nos encontramos. E Octávio Pinto vai dizer das dificuldades para se despachar esta mercadoria, uma vez que era algo que as pessoas não conheciam, nunca tinham visto, tanto que aqui na alfândega do Recife, eles fazem contato com outros portos para que digam se mercadoria parecida com aquela já havia sido despachada. Então, cria-se um verdadeiro ribuliço no porto do Recife para que se possa despachar o primeiro automóvel que a Companhia de Transporte, fundada em Goiânia em 1900, da qual fez parte, entre outros vultos que estão ligados à história de Goiânia, a figura do Dr. Manuel Borba, que foi prefeito de Goiânia, foi senador da República, chegou a ser governador do estado de Pernambuco. Ele é um dos membros desta companhia de transporte, que em 1900 faz trazer da Europa o primeiro automóvel, sendo despachado depois de todo este ribuliço, porque ninguém sabia do que se tratava,
fez com que o primeiro automóvel, claro, este artesanato é apenas para ilustrar a nossa fala, não quer dizer que o primeiro automóvel tivesse estas características, apenas tem um caráter ilustrativo para nos dizer que o primeiro automóvel importado da Europa é despachado neste porto a pedido por solicitação da Companhia de Transportes de Goiânia, que fez chegar ao solo sagrado da nossa cidade. Logo, Goiânia tem a primazia ao trazer da Europa o primeiro automóvel que desfilou pelas suas ruas para o espanto de muitos goianenses. Também vai reforçar a nossa fala quando nós encontramos ainda recibos. Este recibo centenário vai também nos ajudar a identificar a Companhia de Transportes de Goiânia, esta guia 081, com a moeda da época, que vai nos lembrar do funcionamento da Companhia de Transporte de Goiânia, que trouxe da Europa o primeiro automóvel. Logo, nos enchemos de orgulho ao chegarmos no Porto do Recife, neste histórico porto onde se deu o desembarque, onde foi despachado pela alfândega do Recife o primeiro automóvel encomendado pela Companhia de Transporte de Goiânia. São as curiosidades, são os fatos históricos da nossa história que nos enchem de orgulho e nos fazem cada vez mais amar o solo sagrado que nos viu nascer. Vamos juntos, de mãos dadas, documentando a nossa história. Chegaremos a todos os cantos e recantos do Brasil e do mundo. Onde houver fragmentos da nossa história, lá chegaremos. Seja no porto, no engenho, no rio, no mar, cidades históricas, igrejas, cemitérios, necrópolis. Onde houver fragmentos da nossa história, lá estaremos. Onde homens e mulheres trabalharam para o engrandecimento da nossa terra, nós lá chegaremos para documentar aos poucos e legar para as gerações futuras este amor que temos pela terra que nos pariu, pela terra que nos viu nascer, como nos recorda Leda Pinto. Deixe seus comentários, deixe seu joinha. Obrigado por compartilhar, por apoiar o nosso trabalho. De todos os lados nos vêm congratulações, elogios, incentivos. Ora outra, claro, alguém tenta nos desanimar, mas somos goianenses. E ser goianense é não desistir nunca, é ser indestrutível no entusiasmo. Vamos lá, vamos documentar a nossa história, pois o fato de Goiânia ter fundado em 1900 a sua companhia de transporte e ter feito trazer da Europa o primeiro automóvel para o seu solo sagrado é um acontecimento que orgulha Pernambuco, orgulha o Brasil, orgulha a todos nós goianenses. Desde já, agradeço a todos vocês que incentivam, que apoiam, que fazem parte do canal do YouTube Águia de Goiânia. Você que me assiste, que quer apoiar esta iniciativa, faça contato conosco. Será um prazer imenso colocar nos nossos vídeos de maneira perpétua, permanente, o nome de sua empresa, do seu empreendimento, do seu estabelecimento comercial, o sobrenome de sua família. Fique à vontade, pois o único propósito deste trabalho é exaltar, glorificar, engrandecer elevar ao ponto mais alto o nome da eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Estamos juntos, de mãos dadas, por Goiânia e sua história avante.